Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, querida presença tão aguardada. Parabéns, felicidades. Bom, vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 10. Foi iniciado na semana passada, né? E hoje vamos tratar então da última parte do capítulo, que se intitula Bem-aventurados os misericordiosos. Então, vamos falar hoje sobre o perdão. Esse termo misericórdia aqui no Evangelho tem a conotação do perdão. Bom, como vocês já sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre os capítulos são elaborados da seguinte forma. No início, Allan Kardec cita a parte do Novo Testamento, né? Depois vem os comentários de Allan Kardec, como a doutrina espírita encara aqueles dizeres de Jesus, ou os trechos do Evangelho, da Bíblia. E depois, no final, ele sempre coloca as instruções dos Espíritos, que são as mensagens recebidas através dos médiuns, naquele tempo que ele estava codificando a doutrina espírita, a respeito daquele tema. Então, agora, no final do capítulo, nós temos 8 mensagens de espíritos diversos, que são essa parte de instruções dos Espíritos, sobre esse tema Bem-aventurados os misericordiosos. Então, no item 14, o Espírito Simeão recorda a pergunta de Pedro a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E a resposta do Mestre: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Numa maneira de dizer que é para perdoar ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. E ele ainda continua assim, o Espírito Simeão: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Então, dando um incentivo, né, para nós termos essa postura, que nós seremos recompensados com essa atitude do perdão. Ele também diz: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Porque, na verdade, não é o que os outros nos fazem que nos deixam mal ou bem, é o que a gente permite, não é? A condição que a gente mesmo se coloca a partir do que nos acontece, que nos faz mal. Então ele coloca essa frase assim, que nos torna invulnerável ao ataque, quando a gente não recebe aquele mal, quando a gente deixa aquilo passar. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então a gente sabe que tem situações da vida muito difíceis realmente, né? Tem coisas graves que acontecem. Mas ainda assim aqui vem um incentivo falando que quando as coisas são mais severas, quando a gente tem, né, quando a gravidade do mal é maior, mais mérito a gente vai ter em conseguir perdoar. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então tudo isso é um incentivo dele para a gente ter essa conduta. O apóstolo Paulo, no item seguinte, que é o item 15, diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então a gente ainda como espírito sem tanta condição espiritual elevada,
a gente é muito bom em ver o que os outros fazem pra gente, mas a gente esquece da nossa condição ainda, né? E a gente erra muitas vezes. E precisamos de perdão, perdão dos nossos irmãos que estão aqui convivendo com a gente, perdão de Deus, porque Deus tem as suas leis e a gente fere essas leis muitas vezes. Então, quando a gente tem indulgência com os outros, quando a gente perdoa, a gente abre caminho para ser perdoado, a gente passa a vibrar nessa sintonia elevada. Então, quando a gente tem um gesto, porque o perdão é também uma forma de caridade, de bondade, você compreender que aquela pessoa ainda está em erro, que aquela pessoa cometeu uma falta, e você ainda assim superar aquilo, vamos dizer, abrir caminho para o progresso espiritual, para uma conciliação em outro nível, né? Já um relacionamento já em outro nível, que não baseado na agressividade, na retribuição do mal pelo mal, mas sim de coisas que possam acrescentar para os dois. Então isso tudo eleva a gente. Então por isso o encorajamento desse Espírito, Paulo, para que a gente haja dessa maneira, né? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar, ele nos adverte. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas que dizem, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então a gente também faz essas coisas, infelizmente, né? Fala, é que se fez, é que se paga, como que dizendo, bem feito, né? Aconteceu alguma coisa ruim, a gente já se regozija. Então isso não é o perdão verdadeiro, ele adverte para isso. Então esse é o perdão ainda da boca para fora. O perdão, a gente não consegue enganar a Deus, ele fala que Deus não se satisfaz com aparências, Deus conhece o nosso interior, né? Então a gente perdoar com o coração é a gente pôr um véu sobre o passado, esse único que vos será levado em conta por Deus. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, isso é do apóstolo Paulo, a mensagem dele em Lyon, em 1861. E no outro capítulo, no capítulo 16, o Espírito José diz na mensagem intitulada A Indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, quer dizer, uma desculpa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então eles estão falando, na verdade, de bondade, não é, gente? Da gente agir com bondade nas situações difíceis. E aqui na Terra nós estamos em exercício, em treinamento da nossa evolução. Então a gente também tem que encarar essas circunstâncias que acontecem como uma oportunidade da gente exercitar. Porque quando a gente não está exposto às coisas difíceis, como é que a gente vai evoluir, não é? Então aqui é que a gente tem que ter paciência com uma pessoa difícil, a gente tem que fingir que não ouviu alguma provocação, a gente tem que rezar por quem nos faz mal, né? Então, tudo isso a gente compreendendo como é que funciona, os mecanismos da evolução, os objetivos da nossa encarnação, fica mais fácil a gente se conduzir. Então, ele também fala assim, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Então, a gente, né, lembrando de outros estudos também, a gente tem que lembrar o que a gente está semeando, porque é o que a gente vai colher. Então, se a gente for muito rigoroso com tudo que as pessoas fazem de imperfeições, a gente está semeando irritação, a gente fica apontando o dedo toda hora, a gente afasta a pessoa, né, a gente perde os canais até para ajudar.
E ao passo que a indulgência, o perdão, a misericórdia não atrai, aconchega, acalma, colabora com uma situação melhor. Então esse Espírito está nos lembrando de tudo isso. As últimas mensagens desse capítulo, os Espíritos respondem perguntas sobre se deve notar ou divulgar as imperfeições dos outros. E a resposta é: tudo depende da intenção. Claro que a gente ver o erro não está errado. A gente não pode imaginar que um espírito evoluído, que Jesus ou que os mentores não estejam vendo uma má intenção, né? Que não estejam vendo alguma coisa que está caminhando para uma provocação ou até para um crime. Claro que eles têm que ter lucidez, visão, os espíritos evoluídos. Então a gente também ter olhos de ver as coisas que acontecem não é errado. Isso é necessário para alguém que pretende aumentar a sua possibilidade, né, de atuação, no bem até. Mas o que é o errado? A gente divulgar. O errado está na nossa intenção quando ela não for boa. É a gente usar aquilo como trunfo para constranger a pessoa, ou para exacerbar o nosso orgulho de falar, lá, como que ele faz, que a gente aponta para o outro, porque na verdade a gente quer se sobressair, isso é resquício do orgulho, né? Então, quando a nossa intenção não é verdadeira, de ajudar, de promover o bem, de até evitar que o nosso irmão erre ou se coloque em situação difícil, aí é que está o erro. E não simplesmente da gente enxergar que aquilo não está certo. Então, essas últimas mensagens falam sobre isso. Nós temos nos ensinamentos de Jesus a parábola do credor incompassível e também uma série de outras situações em que Jesus nos ensinou, nos falou sobre o perdão e a misericórdia. Então, na parábola do credor incompassível, é aquela que um rei chama os seus servos e tem um que está devendo muito para ele, né, 10.000 talentos, e ele pede misericórdia e o Senhor acaba dando misericórdia e perdão para ele. E ele sai na rua e vê uma outra pessoa que deve muito menos para ele, 100 denários. E ele pula no pescoço do companheiro lá e fala: paga-me o que você me deve e tal. Não tem compaixão, não tem indulgência, né? Mesmo o outro pedindo. E aí os outros servos vão e contam para o Senhor o que ele fez, né? Aí ele manda chamar de novo e fala: mas servo mau, eu te perdoei e você não perdoou, né, o que você... Ele fala assim: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? E indignando-se o seu senhor, me entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Mateus. Então, do Evangelho de Mateus, né? Então, se a gente não perdoar, é isso que a gente vai receber, gente, porque a gente acha assim, que a gente só vai estar deixando de fazer uma coisa que pode beneficiar o outro. Não é assim que funciona. É uma lei de Deus, né? A ação e reação. Se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. E também a gente está ferindo a maior lei do universo que tem, que é do amor. O amor, a maior lei, o primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo já é amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente vai ter, vamos dizer, um retorno negativo. Também, perdoar não é fácil, né? Jesus nos ensinou isso não só através das parábolas, porque realmente não é fácil para a gente. Ele falou sobre o perdão na prece do Pai Nosso, que ele nos ensinou. Tem uma frase que fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele já nos ensinou também a pedir. Também quando ele estava na cruz, ele disse: Senhor, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Então, de diversas maneiras, Jesus nos ensinou sobre o perdão, porque nós temos dificuldades. Mas nisso também é o que teremos mérito. Teremos as nossas conquistas morais, a melhoria da nossa condição espiritual. Então, a gente tem que compreender que não é tarefa nossa nós corrigirmos os outros. Isso é tarefa de Deus. Ele não nos dá esse direito da gente julgar, condenar
nos vingar ou, enfim, fazer o outro pagar. Deus não nos dá esse direito. Se a gente se atreve a fazer isso, a gente paga caro com a nossa infelicidade, a gente perde a paz, a gente se compromete com a lei de Deus. Então, não é nossa tarefa. A nossa tarefa é cuidar da nossa evolução. Se está sendo chamado para a gente essa situação de perdoar, de ter paciência, de ter resignação, é o que a gente tem que fazer. E para isso a gente tem que evoluir em humildade. A gente tem que se lembrar que se isso está acontecendo para a gente, é porque Deus permitiu. Ou a gente pode ter feito isso no passado e isso ainda pesa na nossa economia espiritual, vamos dizer. A gente precisa entrar em acordo com a lei de Deus e às vezes isso está sendo uma forma da gente quitar as nossas dívidas, né? Ou é uma prova para a gente exercitar isso, para a gente evoluir realmente, para a gente alcançar uma situação em que Jesus possa contar com a gente na tarefa de evangelizar o mundo, porque se a gente não aguenta nada, se alguém fala alguma coisinha para a gente já corta ele do baralho, né? Não quer mais jogar com ele. Como é que Jesus pode contar com a gente? Que trabalhador nós vamos ser? Não é? Que espírito, assim, com uma condição mínima nós podemos ter? Então, isso tudo é para a gente ter humildade, para a gente seguir em frente na proposta que Deus está nos chamando a fazer naquele momento. Eu já estou passando. Então, nós vamos aqui terminando. Tem muita coisa para a gente falar sobre o perdão, mas o ensinamento é esse: a gente aproveitar as experiências que nós temos, o convívio com os nossos familiares exige perdão, com os nossos amigos, temos que perdoar até os amigos, os inimigos então nem se fale, mas também a receita de Jesus, pagar o mal com o bem. Então um recurso que nós temos é orar pelos nossos inimigos, não que a gente vá conviver ou também ficar esperando ser maltratado de novo, mas a oração a gente pode fazer. E vamos encerrar então com uma mensagem muito bonita do livro Fonte Viva de Emmanuel, capítulo 38, que fala exatamente sobre essa frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É do Evangelho de Lucas. Então, Emmanuel discorre sobre essa frase, esse texto, que eu vou citar só alguns trechos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Muita paz a todos.